Estava muito escuro. O enorme monstro abriu seus olhos vermelhos e malignos, cravando suas garras afiadas no chão de pedra. Então, ele decolou com um grito alto em direção a Janji e as pessoas com ele. Os olhos do monstro brilhavam com uma luz vermelha brilhante, semelhante a lasers. O monstro era centenas de vezes maior que Janji e as pessoas que estavam por perto o encaravam com seriedade. Havia 3 deles, Janji, Mushin e outra garota chamada Jojo. O monstro perguntou como meros mortais se atreviam a desafiá-lo. Então, Janji e sua equipe decidiram atacar o monstro e pegar suas armas. Zanji pegou sua enorme espada e pulou direto para cima do monstro, conseguindo derrotá-lo. O monstro gritou de dor insuportável e caiu. Janji subiu até um penhasco e foi recompensado com um fragmento do pergaminho do sangue do dragão. Janji se ofereceu para juntar os 9 fragmentos do pergaminho, o que eles fizeram. Como resultado, receberam o lendário pergaminho de sangue de dragão de 5 estrelas. Janji estava muito feliz com isso, mas sua felicidade não estava destinada a durar muito. De repente, alguém esfaqueou Janji por trás com uma faca, e ele deixou cair o pergaminho de suas mãos. Era um dos companheiros de Zanji, Mushin. Mushin se desculpou e disse que cuidaria do pergaminho e do Huli Ryu em vez de Janji. Havia informações sobre o jogo de que o jogador Zanji foi atacado pela habilidade Critical Strike, e o jogador Mushin perdeu 32 pontos e 78 centésimos de milhão de pontos de vida. O sistema mostrou que Janji não tinha mais a possibilidade de ressurreição e agora ele havia morrido. Janji não podia acreditar. O Apocalipse é um jogo de realidade virtual criado por milhares dos melhores designers de todo o mundo, custando 3 milhões de yuan e levando 5 anos para ser desenvolvido. É um jogo de ação moderno que narra o período do meio do século XXI, quando monstros alienígenas invadiram a Terra através de buracos de minhoca e atacaram as pessoas. A batalha entre os dois lados causou sérios danos ao meio ambiente e todos os seres não humanos que viviam nela foram infectados com algo e começaram a sofrer mutações. E ninguém pode evitar o desastre se não entrar no jogo. Todos os jogadores que não entrarem no jogo serão forçadamente mortos pelo sistema apocalíptico e se tornarão NPS no mundo do jogo. No entanto, após o lançamento da versão beta aberta do jogo, todos os jogadores que entraram no jogo enfrentaram um problema: eles não conseguiam sair do jogo e tinham que permanecer nele para sempre. Isso causou pânico e medo intenso entre essas pessoas, mas Janji esteve no jogo por 8 longos anos e assim como seu melhor amigo Mushin e sua amada Jojo o traíram, Janji simplesmente não conseguia aceitar. Kizan acordou de um pesadelo em sua cama e gritou de medo, perguntando por que Mushin e Huli Ryu o haviam traído. Ele olhou para o calendário, que dizia que os portões para o mundo do apocalipse se abririam exatamente em 2 horas e 12 minutos. Então, Janji olhou para a data e pensou que era simplesmente impossível, pois estava escrito que hoje era 28 de agosto de 2025 e o apocalipse nem sequer tinha sido apresentado ainda. Zanji se levantou da cama, foi até a janela e abriu as cortinas. Zanji percebeu que agora ele de alguma forma tinha voltado para o momento em que o jogo do apocalipse ainda não havia sido criado. Então, Janji decidiu que faria Mushin pagar por sua traição com a vida dele. Agora, a coisa mais importante que Zanji tinha que fazer era encontrar as cartas de talento divino espalhadas antes mesmo de o jogo começar no apocalipse. O sistema irá aleatoriamente conectar a todos os jogadores. Quando eles entrarem no jogo, o sistema irá escolher um talento aleatoriamente. Talentos divinos e raros só podem ser ativados ao encontrar um cartão de talento no mundo real. A empresa Sky Fortune, que desenvolveu o Apocalipse, lançou 10 cartões de talento divino que foram espalhados aleatoriamente pelo mundo. Zanji pensou que se a localização desses cartões permanecesse a mesma, então o cartão de talento divino mais próximo a ele estaria no topo do edifício Jin agora, o edifício comercial mais alto na cidade Linhai. Zanji correu para o prédio e então escalou a parede por um longo tempo para chegar ao topo do prédio. E Janji estava absolutamente certo, o mapa estava no mesmo lugar, mas de repente alguém chamou Zanji e disse que todo o prédio de Inmao, incluindo o ato de fotografar, pertencia apenas a ele. Era Lu Shenji, mas Janji se virou e disse que o cartão pertenceria a quem o pegasse primeiro, assim como Liu Shanji, como Janji se lembrava de sua vida passada, era o dono do último cartão de talento divino, além de ser o herdeiro da maior empresa imobiliária na cidade Linhai. Uma multidão de pessoas apareceu na frente de Zanji, ameaçando-o com armas, e Liu Shanji disse que agora mostraria a Zanji o que acontece quando alguém toma o que legitimamente lhe pertence. Zanji correu para o cartão de talento divino e muitas balas estavam voando em sua direção, mas Janji conseguiu correr até o cartão de talento divino. Então, Liu Shanji gritou para ele nem pensar em tocar em seu cartão de talento divino e apontou uma arma para ele. Ojan conseguiu agarrar o cartão de talento divino e a bala voou bem na testa dele. Eram exatamente 12 horas no relógio quando de repente o jogo começou. A pergunta apareceu se Zanji queria entrar no apocalipse. Os dados do jogador foram baixados.
Outras pessoas também entram no jogo. Havia uma descrição de que você poderia embarcar em uma jornada ao redor do mundo destinada a você. Janji finalmente retornou ao mundo do apocalipse. Janji parou e olhou para uma espécie de pirâmide no centro da qual havia algo parecido com um grande olho. Janji imediatamente pensou no cartão do talento divino e o viu diante dele. Ele se aproximou lentamente do cartão do talento divino. Janji o examinou e depois estendeu a mão para a frente naquele momento. Janji pensou que finalmente conseguirá fazer isso, pegar um cartão de talento divino. De repente, o cartão se transformou em uma jovem garota com asas nas costas. A garota deu as boas-vindas a Janji ao mundo do apocalipse. Havia informações sobre o jogador Zanji, dizendo seu nome, que ele tinha agora 22 anos e estava desempregado, e também havia uma foto do jogador. A garota cumprimentou o jogador número 8857 e disse que ela era seu espírito único no jogo. A garota parabenizou Zanyon por receber o cartão de talento divino com a habilidade para seu uso próprio. Janji ficou em pé segurando um cartão de talento divino com a habilidade para seu próprio uso. Essa habilidade permite copiar os talentos de outros jogadores, com um tempo de espera de 1 hora. Existem 3 facções para escolher no jogo. A primeira é a facção dos elfos, a segunda é a facção das bestas e a terceira é a facção dos humanos. Janji poderia escolher em qual dessas 3 facções ele gostaria de se juntar. Zanji pensou por um tempo e lembrou que, em sua vida anterior, ele havia escolhido a facção dos humanos. Jogadores da facção dos humanos podem aumentar sua classificação de prestígio em 20%. No Apocalipse, o prestígio é extremamente importante. De repente, o espírito do jogo disse a Janji para esperar um pouco, porque ela tinha algo mais para ele. A garota lhe entregou um pergaminho de sangue de dragão. Janji não conseguia entender como o pergaminho de sangue de dragão havia acabado ali. Janji achou muito engraçado que o item que o Mushin queria tanto no final agora pertence novamente ao Zanji. Depois que o sistema descobriu o pergaminho do sangue de dragão, um acampamento de dragões escondido foi aberto. Shanji não entendia que tipo de acampamento de dragão escondido era aquele. Ele se aproximou da entrada do acampamento e estendeu a mão. Houve um flash de luz brilhante e então Janji de alguma forma acabou no trem. Shanji pensou que o início do jogo ainda era o mesmo que em sua vida anterior. Ele observou as outras pessoas discutirem entusiasticamente o jogo em seu excelente design. Muitos mal podiam esperar para finalmente conseguir matar todo tipo de monstro. Então, Janji decidiu que deveria verificar seu status primeiro. Ele carregou as informações pessoais, e todas as suas características foram listadas lá. Ele está no primeiro nível, não possui profissão, sua raça é um dragão e não há chance de talento de ressurreição para uso próprio. Janji olhou para a habilidade única da raça de dragão, a chama do dragão infernal. O primeiro nível é dourado passivo. Sempre que Janji realiza um ataque normal ou usa uma habilidade, há uma chance de 1/10 de convocar um dragão infernal e, em seguida, todos os inimigos na área recebem 150% de seu poder de ataque como dano. Shanji achou tudo isso muito bom, embora a chance de ativar a habilidade seja um pouco baixa, seu efeito é quase tão bom quanto o da carta de talento divino. Agora, Zanji decidiu que já deveria se familiarizar com sua carta de talento divino. Era hora de copiar a habilidade de alguém. Ele ficou em pé e ouviu um homem careca falando sobre como todos na equipe poderiam relaxar com ele. Foi nesse momento que Shan decidiu que este homem seria seu primeiro alvo. Ele decidiu pegar seu talento. Zanji aproximou-se do homem por trás e colocou a mão em seu ombro. De repente, o homem virou-se abruptamente e perguntou se Zanji queria arranjar briga com tal comportamento. Janji rapidamente se desculpou com o homem e disse que o havia confundido com um de seus conhecidos. Nesse momento, Zanji já havia copiado com sucesso o talento de caçador de tesouros. Essa habilidade permite encontrar os baús do tesouro mais próximos num raio de 500 metros. Zanji achou que esse era um talento bastante bom e que poderia ser útil para ele. O anfitrião deu as boas-vindas a todos os jogadores ao Apocalipse e desejou que aproveitassem ao máximo o jogo. Enquanto isso, o sujeito careca estava prestes a sair do trem, mas Zanji o impediu, bloqueando seu caminho. Zanji disse que era impossível agir precipitadamente em qualquer caso, pois poderia ser muito perigoso lá fora. No entanto, o homem careca disse que era apenas um jogo e que não havia nada a temer, chamando Zanji de covarde antes de sair. O homem disse aos outros caras que eles poderiam simplesmente se esconder ali e assistir a tudo, mas quando ele pulou para fora, encontrou-se na boca de uma aranha gigante com olhos roxos brilhantes. Foi relatado que o jogador 13.580 foi morto por uma aranha gigante. Descobriu-se que o jogador 13.580 não tem a possibilidade de ressurreição. As pessoas que estavam ao lado de Zanji e viram tudo o que estava acontecendo estavam completamente aterrorizadas. Então, Zanji virou-se e disse às outras pessoas que isso não era mais apenas um jogo. Se eles morressem ali, morreriam no mundo real.
Ele disse que agora era uma batalha por suas vidas. Enquanto isso, havia enormes aranhas do lado de fora. A primeira tarefa de sobrevivência apareceu: encontrar uma zona segura. Foi inesperadamente encontrada ao seguir o mapa para chegar à zona de segurança 886 no 8º distrito da Cidade da Esperança. A segurança dos jogadores será garantida, restando 3 horas e 58 minutos. A recompensa por passar é a possibilidade de renascer em caso de falha no teste. A morte do jogador ocorre. As pessoas não sabiam o que fazer agora, pois estão cercadas por aranhas gigantes por todos os lados. Alguém disse que agora tudo o que precisam fazer é reunir suas forças e atacar as aranhas gigantes de frente. Janji de repente se lembrou de que em sua vida anterior alguém do 7º vagão havia usado um martelo de segurança como arma. No final, descobriu-se que era uma arma disfarçada de qualidade azul, deixando os outros jogadores com muita inveja. Então, o jogador Zanji encontrou uma lâmina de gelo de qualidade azul no vagão do trem. Era uma arma feita de ferro frio e meteorítico. Janji então ativou sua habilidade de caçador de tesouros emprestada de outro jogador e descobriu que havia outro baú do tesouro escondido muito perto. Zanji se aproximou, se curvou e avistou o baú do tesouro. Dentro deste baú, Janji encontrou uma poção de hálito de dragão de qualidade azul. A descrição dizia para não subestimar a poção, pois ela continha um poderoso hálito de dragão. Enquanto isso, mais e mais aranhas gigantes surgiam. Quando Zanji finalmente terminou com o baú, ele avançou contra as aranhas gigantes com sua lâmina de gelo e começou a matá-las. Todos no trem admiraram o fato de o jogador Zanji possuir uma lâmina de gelo de qualidade azul e disseram que era simplesmente incrível. No entanto, cercado por tantas aranhas gigantes, mesmo que você tenha uma arma lendária em mãos, é preciso se esforçar muito para não morrer. Enquanto Janji lutava contra as aranhas gigantes, alguém o chamou de tolo e disse que ele provavelmente realmente queria morrer. Então, Janji decidiu que ele deveria experimentar a poção da respiração de dragão nessas aranhas gigantes que ele encontrou recentemente em um baú do tesouro. Zanji abriu o frasco e liberou a chama de dragão dele. Então, houve uma informação de que Shanji tinha aumentado seu nível. Janji recebeu 50 moedas de cobre em uma poção de vida. O jogador Zanji pensou que ele não tinha pensado que poderia ser tão útil, e seria ótimo se ele pudesse conseguir pelo menos algumas poções de respiração de dragão a mais. Janji estava de pé sobre as aranhas mortas e todos os outros ficaram chocados que Janji foi capaz de matar todas as aranhas gigantes com apenas um ataque. Eles até pensaram que poderia ser algum tipo de trapaça. Alguém perguntou por que eles não deveriam ir até Zanji formar um time com ele, porque ele definitivamente tem muito potencial. Naquele momento, Janji pensou que tudo o que ele teria que fazer agora era ir para a Cidade da Esperança. Já estava escuro lá fora, havia uma lua cheia no céu e na escuridão Jian estava andando e tentando encontrar a Cidade da Esperança. De repente, o jogador Zanji ouviu que alguém estava correndo atrás dele por trás. Ele parou e pensou. Janji virou abruptamente um homem correu para perto dele, começou a implorar para que ele salvasse sua filha, que os monstros tinham levado para algum lugar na floresta. Janji lembrou que em sua vida passada muitos jogadores se meteram em encrenca nesta floresta, mas deve haver muitas coisas boas escondidas nela. De repente, o rosto do homem que pediu ajuda mudou dramaticamente e ele teve um sorriso maligno. Janji andou para frente através da floresta escura e sombria. Havia morcegos por toda a parte. Então, Jenny começou a gritar e examinar cuidadosamente tudo ao redor. Bem, Janji disse que esta floresta era muito grande e perguntou ao homem que pediu ajuda onde exatamente a garota poderia estar. Então, Janji virou-se e percebeu que o homem tinha desaparecido por alguma razão e ele não sabia para onde ele poderia ter ido, porque ele tinha estado bem aqui recentemente. Então Zan decidiu que, nesse caso, ele simplesmente seguiria em frente e o homem mesmo conseguiria alcançá-lo depois, mas Zan não fazia ideia de que o homem ainda observava das sombras. Então, Janji seguiu adiante pelo caminho para inspecionar a floresta. Finalmente, o jogador Zan avistou uma garotinha segurando um pirulito em uma mão e enxugando os olhos com a outra, que estavam chorando de medo. Janji se aproximou rapidamente da garota e disse que não era muito seguro vagar por aqui sozinha, então ele poderia acompanhá-la. A garota correu mais perto de Zanji, de repente, o mesmo homem que pedirá ajuda para encontrar a filha apareceu. Havia uma mulher com ele que disse estar muito grata a ele por conseguir trazer outra vítima para ela. Janji cobriu a garota com a mão e se colocou à frente. Naquele momento, uma nova tarefa apareceu diante dele. O jogador Zanji tinha que resgatar uma garota que se perdeu em uma floresta escura e ajudar a trazê-la de volta para a Cidade da Esperança. O tempo para essa tarefa era apenas de 59 minutos e a recompensa era o Anel da Thalia. Se o teste falhar, absolutamente nada acontecerá. Zanji imediatamente se lembrou de que, em sua vida anterior, os jogadores haviam tropeçado em uma missão oculta enquanto exploravam as florestas escuras.
Muitos jogadores ficaram imediatamente felizes em assumir tarefas desse tipo para ganhar experiência e algum tipo de recompensa, então o jogador Zanji pensou que simplesmente não poderia perder uma oportunidade tão grande. Zanji aceitou a atribuição. A mulher parecia uma aranha, ela tinha o corpo inferior e as pernas de uma aranha, mas o corpo superior e a cabeça de um humano. Ela disse a Janji para ficar parado e apenas deixá-la comer ele. Então, o jogador Zan disse à garotinha para não fugir até que o irmão maior resolvesse todos os problemas e a levasse para um lugar seguro na Cidade da Esperança. Jianji tirou sua arma e avançou. Mas a Mulher-Aranha tem pele de aço. A mulher apenas riu alto e disse que os ataques físicos do Janji eram absolutamente inofensivos para ela. O espírito do jogo, que o jogador Zanji encontrou logo no início, disse a ele que esse monstro é uma aranha encantadora, um chefe de nível 20. Agora, as habilidades do Zanji não são suficientes para lidar com a aranha.